Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo está falando sobre a questão da ressurreição, né? Então ele está questionando no seguinte sentido: se não existisse ressurreição, que teria valido assim todo o esforço, né, pelas pessoas, mas também até com a natureza mais rude, porque ele vai dizer assim, ó, de que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Outra tradução, aquela da Bíblia Online que a gente também acompanha, coloca lutar contra as bestas. Então, ele tanto pode estar falando da natureza rude mesmo que ele atravessou. Por exemplo, a gente vê lá em Paulo e Estevão momentos em que eles passavam em lugares muito inóspitos, atravessavam, né, matas, tinham que lidar assim com os bichos mesmo, né, peçonhentos, pernilongos, esses tipos de doença mesmo que eles vão tendo, sim, né? Para conseguir passar a mensagem do Cristo, para conseguir chegar em determinados lugares, né, bem mais distantes e levar a mensagem do Cristo. Então, o que adiantaria ter lutado contra tudo isso, né, inclusive com pessoas às vezes muito raivosas, que pode ser uma referência aqui, se tivéssemos apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, né? Então aqui ele está usando de uma lógica que é muito comum ainda hoje. Não, vamos aproveitar, né? Porque só existe uma vida, é isso daqui e não tem nada depois, então vamos aproveitar agora. E ele, claro, né, ele discorda disso, ele só está apresentando de uma forma argumentativa. Não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha que interessante, ele estava ali falando de ressurreição, de repente ele fala, ó, cuidado. Outra tradução, ao invés de companhias, colocam conversas. As conversas ruins, né, ou as pessoas, né, que estão muito desconectadas de Deus, elas corrompem o nosso pensamento, né? Então a gente precisa prestar atenção nas influências que a gente recebe. A gente precisa passar um filtro, né? Paulo fala disso em outros momentos e é muito legal, né? Quando ele diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Ou seja, eu posso ver as coisas do mundo, eu posso ouvir as opiniões diferentes, mas eu preciso saber o que convém para mim. Isso é ter um filtro, né, para analisar as situações e também os meus sentimentos, ao invés de seguir cegamente o que eu sinto ou o que falam para mim. Tornai-vos sóbrios, como é necessário, e não pequeis. Então aqui essa sobriedade não é só em relação à bebida alcoólica, né, que é o que a gente mais pensa no nosso cotidiano hoje, mas é uma sobriedade no sentido de equilíbrio, de não ir para os excessos, seja eles quais forem, porque os excessos sempre nos iludem sobre a vida e sobre nós mesmos. Pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Olha, ele está falando para uma comunidade cristã, e está falando, olha, tem gente entre vocês que ainda está muito cru, que ainda nem compreendeu, né, o que é realmente, né, a verdade divina, o caminho, o esforço, como que a gente dá sentido para a nossa vida cotidiana a partir desse olhar. Então ele fala assim, digo isso para que vocês sintam vergonha, para que vocês tenham a clareza, né, aqui uma interpretação minha, desse pensamento limitado, né? Então, como ainda falta muito para a gente compreender Deus, a gente precisa ficar muito atento para não seguir ingenuamente por ideias que são violentas para nós, porque já não condiz mais com o nosso estado de evolução espiritual, né? Outro momento, Paulo fala, quando eu era criança, tomava leite de criança. Depois passei a me alimentar como adulto. Então, por isso que a gente olha para o mundo e vê uma diversidade de possibilidades. É importante que essas diversidades aconteçam. A criança precisa se alimentar como criança, né? Ele está falando de um bebê, por exemplo, né? Eu não posso dar uma comida de adulto para um bebê, porque ele está no momento ali de se alimentar daquilo, né? Então, as pessoas que espiritualmente ainda não despertaram, elas precisam se alimentar de um tipo de pensamento mais infantil mesmo. Mas isso é passageiro. Agora, para quem já despertou, não adianta querer voltar para trás, né? Vai ser pouco. Se eu só tomar leitinho de criança e eu sou uma adulta, isso não vai me nutrir. Isso vai ser pouco, né? Então ele vai colocando essas reflexões, né, sobre a questão da ressurreição, mas também sobre como a gente precisa desenvolver o nosso filtro de compreensão do mundo. E um caminho, né, agora aqui uma reflexão minha também, um caminho para a gente fazer isso é a oração.
Porque fortalecendo a nossa oração, né, esse constante diálogo com os espíritos protetores, com Deus, com os santos, com quem a gente quiser, mas que seja algo para além do meu eu. Esse fortalecimento e algo, né, que eu me elevo para buscar. Esse pensamento, essa busca costuma, né, trazer uma resposta, né? Jesus falou: buscai e achareis. Batam na porta e a porta vai abrir, né? Mas a gente continua depois.